Olá, amigos, um dia de muita paz para todos nós. Que essa paz possa remover o nosso mundo íntimo, para que possamos realmente aceitar essas novas sementes que essas lições têm nos trazido. Hoje, exatamente 15 de agosto de 2022, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. Essa obra foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Vamos solicitar para Carla fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação. Aqui ao nosso lado, nosso irmão Paulo, que está ajudando, emprestando a sua voz para o Alfredo. E o nosso irmão Augusto, já conhecido de todos vocês, emprestando a sua voz para o Aniceto. Que Jesus nos conduza. Jesus amigo, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade de encontro, de estudo, e que possamos aprender melhor essas lições e colocá-las em prática, principalmente as lições de mantermos no caminho do bem, da compreensão, da serenidade, nos momentos tormentosos. Nesse momento que se aproximam eleições também, que possamos manter nosso coração sereno, calado, tranquilo, te invocando para o melhor de nossos momentos. Te pedimos inspiração para entender e compreender esses textos e a tua proteção divina em todos os nossos dias também. Que assim seja. Ainda estamos no castelo de Alfredo, que é um posto de socorro nas zonas inferiores, e Aniceto, André e Vicente estão se encaminhando para a crosta. E o Aniceto pergunta do Alfredo se dava para continuar a viagem. E o Alfredo diz para ele que assim, que era melhor eles não irem porque se aproximava uma tempestade magnética. Porque as coisas na crosta não estavam bem legal, né? Estava tendo uma guerra sangrenta, nós estamos na Segunda Guerra Mundial, e que os que estão no campo de batalha já estão na luta sangrenta, mas fora isso, os que não estão em batalha estão comentando a batalha. Então, a psicosfera da Terra está toda muito densa, muito tormentosa, e ele disse que era melhor eles não viajarem por conta disso, porque estava vindo tormentas destruidoras. Aniceto escutava com atenção. Continuou Alfredo, dirigindo-se de maneira particular ao nosso instrutor. Não me preocupo com sua pessoa, mas estes dois amigos, penso, seriam desagradavelmente surpreendidos. Tem razão. Concordou Aniceto. Então ele diz assim, olha, Aniceto é um espírito superior? Sim. Teria capacidade de lidar com essas vibrações? Sim. André Luiz? Não. Ele disse, olha, não é pelo senhor, mas é por esses dois irmãos aí, esses dois alunos que estão contigo. E, esboçando significativa expressão fisionômica, prosseguiu. Avalie o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. Então aqui ele reconhece a quantidade de companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. Disse o senhor do castelo. São grandes servidores. De quando em quando, observo-lhes pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas, invisíveis ao olhar humano, não disseminem vibrações mortíferas,
a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. As colônias espirituais da Europa, mormente as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Já começamos a receber grande massa de desencarnados em consequência dos bombardeios. Nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo de nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotadas de europeus desencarnados violentamente. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos terríveis bombardeios na Inglaterra, Holanda, Bélgica e França, sucedem-se outros de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de, pelo menos, 50% dos desencarnados na guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400. Vamos lá, vamos aprender com o Alfredo aqui. É interessante a gente processar um ticadinho do nosso jaraqui. Ele diz que são grandes servidores, de quando em quando observo-lhes a esses servidores pessoalmente os núcleos de atividade santa que eles realizam. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Porque criança, ela vai montando brinquedinho, daqui a pouco o que ela faz? Quebra tudo. Aí tem que montar tudo de novo. Então, uma guerra ou uma outra situação é destruir tudo, para depois ter que construir tudo de novo. Uma guerra acaba com tudo. Parece preferir a condição de uma eterna... Por que eterna criança? Porque é a Primeira Guerra? Não. Acabou? Não. Está iniciando de novo. Eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas. Nossos amigos suportam pesados fardos. Nossos amigos quem? Os servidores espirituais suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas, aí é pensamento, invisíveis ao olhar humano, não disseminem vibrações mortíferas. Aí tu pensa assim, é a vibração, tia, que mata? Não. Elas se traduzirem pela dilatação de penúrias, ou seja, misérias da guerra e por epidemias sem contas. Porque uma vez você pensa, obviamente que isso vai influenciar no seu organismo, porque isso vai fazer com que caia a tua imunidade, mas as tuas atitudes também acabam o quê? Influenciando no meio e realizando. Eu acabo realizando, por isso que ele diz, não disseminem vibrações mortíferas a se traduzirem pela dilatação de misérias da guerra e por epidemias sem conta. E a gente sabe que em guerra, quantas epidemias não aparecem? Depois da Primeira Guerra Mundial foi a epidemia da gripe espanhola. Olha aí. Tá que vendo? matou todo mundo de 18 a 20. Deu uma parada aí de novo. Foi a primeira grande pandemia, foi da era moderna, foi a espanhola, depois da Primeira Guerra. As colônias espirituais da Europa, nós falamos isso a semana passada, mas vamos voltar. E ainda digo, se você está pegando esse estudo a partir de agora, você está pegando errado. Você tem que voltar lá para o estudo de número 1, porque esse é um estudo sequenciado. Todos os estudos do EOS são estudos sequenciados. Então, você tem que pegar o estudo de número 1. Entra no canal e vai na playlist, tá? Todos os nossos livros são sequenciados. O único que não é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós realizamos aos domingos, que é o Evangelho no Lar.
Então, as colônias espirituais da Europa, então, cada estado tem as suas colônias. Cada estado, cada país, o conjunto das suas colônias. E, obviamente, na Europa também tem as suas colônias espirituais. Então, a Segunda Guerra aconteceu aonde? Na Europa. Foi na Europa. Logo, aquela quantidade de pessoas que estavam desencarnando, e nós estamos vendo aqui, mais de 70 milhões de pessoas morreram. Você tem noção quantas cidades? 70 milhões. Então, imagina essa quantidade de pessoas desencarnando e chegando nas colônias espirituais. Chegava a 1, 2? Não. Chegava a centenas. Milhares nas colônias. Tu imagina todo mundo desencarnando ao mesmo tempo? É muita gente, gente. Mais de 70 milhões. Milhões. As colônias espirituais da Europa, mormente, ou seja, principalmente as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atender às necessidades gerais. Qual é o nível do Alfredo? Classe A, B, C ou D ou E? O que a gente está querendo dizer? O Alfredo, ele está onde? Na crosta terrestre. Então, ele está atendendo os espíritos perturbadinhos. Numa guerra, tu acha que o maior número é de perturbado ou de equilibrado? Perturbado. Então, olha, por isso é que ele diz aqui, olha, as colônias espirituais da Europa, principalmente as de nosso nível, ou seja, que atende aqueles bem terra-terra, bem perturbadinho, estão sofrendo amargamente para atender às necessidades gerais. Imagina se desdobrando ao trabalho. É por isso que eu falo isso várias vezes. Obviamente que não chega a ser um nível, mas aqui no Amazonas, então, aqui em Manaus, nós sofremos muito com a pandemia. Houve um desespero muito grande. E o que nós fizemos? Nos trancamos dentro de casa. Mas tiveram alguns irmãos nossos, eu estava conversando com uma jovem, e ela disse que a mãe ficou internada num hospital aqui chamado Delfina, e ela não podia sair para nada, mas a mãe estava com Covid e ela ali. Ela disse, eu só me alimentei porque tinha uma senhora, junto com o seu esposo, evangélica, ela fazia um panelão de sopa e deixava ali na porta do hospital e dava copo descartável. Era como eu ia lá fora rapidamente, comia e voltava. Porque não tinha nem aonde comprar. Ela disse, eu me alimentei daquilo. Então, tiveram vários irmãos evangélicos que fizeram realmente esse movimento de ir aos hospitais e nós levar água, porque estava tudo fechado. Mas não, nós espíritas nos preocupamos o quê? O corpo se esconder. Justamente a religião que sabe muito de espiritualidade foi a mais covarde. Entende? A gente se trancou escondido. Eu tô com medo de morrer aqui. Foi e continua. Então, eu ouvindo aquela história dela, obviamente que teve irmãos espíritas que fizeram sim um movimento, mas eu estou falando da massa. E eu ouvindo aquela história, os olhos dela cheios de lágrimas, o meu também. Se você sabe o que é esperar o dia inteiro um copo de sopa, e você ter dinheiro e não ter onde comprar, e ninguém da tua casa poder se aproximar, porque todo mundo com medo, fica a lição pra gente, né? E aqui eles já começamos então ele diz, as colônias espirituais da Europa, principalmente as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnado em consequência dos bombardeios. Então, ou seja, até Alfredo já estava recebendo? Sim. Alfredo está vinculado à crosta, mas aqui do Brasil, e ele já começa a receber irmãos que são desencarnados da Europa. Já começa a receber aqui. Por quê? Porque lá não aguenta por quê? Está lotado. Aí você pensa em espaço físico? Óbvio que não. É condição psicológica, é o magnetismo, é o psiquismo. E tem que ter trabalhador para atender. Presta atenção aqui, olha. Em consequência dos bombardeios. Então, nosso lar, que a gente sabe que é uma colônia vinculada ao Rio de Janeiro, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa
colaboração nas esferas mais baixas. Olha, o nosso lar ainda não sabe o tranco que a gente está tomando aqui. E o nosso lar fez reunião pedindo para 1000 se oferecerem para fazer vigilância, para ter curso contra o medo. Isso não era nada, ele está dizendo. Ele não tem nem ideia, porque como ele está aqui na zona mais baixa, ele está pegando todo o impacto. Os postos de socorro de várias colônias, ligadas a nós, também ali, a turma do DIE, né? Estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Pensa, tu tá na tua casa, bum, uma bomba. Gente, nós sabemos que essa foi uma guerra que usou armas terríveis. Destruição em massa. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram. As súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Os mais altos cooperadores se sensibilizam de ver o pedido da Europa. Agora imagina como estava o coração de Cristo, vendo a gente se matar. Morreram muitos civis, eles iam para as igrejas e ficavam em oração, durante os bombardeios, que era a madrugada inteira. Aos terríveis bombardeios na Inglaterra, e nós estamos vivendo isso, nós temos irmãos vivendo isso hoje, agora, nesse exato momento que nós estamos aqui, tem pessoas sendo mortas em guerra. É por isso, sabe, que nós, eu acho que tem um convite, na nossa oração à noite, vamos lembrar dos nossos irmãos que estão em guerra, porque nunca parou guerra no nosso planeta. Começa uma, termina outra, começamos a terminar outra. É uma na outra. Não é só a Rússia. A Palestina, por alguma vez, já saiu da guerra? Então vamos lembrar à noite, Afeganistão, de orarmos pelos países em guerra. Aos terríveis bombardeios na Inglaterra, na Holanda, Bélgica e França, sucedem-se outros de não menor extensão. Depois de repetidas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Temos aqui, da América, né? Temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400. Aí você para pensar, bem, se foi 80 milhões, 70 milhões, 35, 40 vieram para o Brasil. Milhões. Indagou Aniceto em tom grave. Mas não há dificuldade no socorro a essa gente? E a questão da linguagem? Aí às vezes eu me pergunto, Aniceto sabe a resposta, mas ele quer deixar a lição para André e para a gente. Porque se a questão da linguagem, vamos pensar aqui, quando o André Luiz foi acolhido, ele conseguia se comunicar pelo pensamento? Não. Por que ele não conseguia se comunicar pelo pensamento? Por causa da sua condição moral. Então, esses espíritos que estão saindo dessa condição de loucura, tem como chegar, porque o pensamento não é idioma. E os espíritos se comunicam pelo pensamento. Quando eu li isso aqui, e olha que eu já estudei esse livro, por isso que a gente diz, nunca é demais estudar novamente. No livro Memória de um Suicida, lá o Camilo coloca que o Esperanto seria o idioma, e ele usou o termo universal. E nós corrigimos, porque o idioma universal é o pensamento. Mas nessa condição aqui, vamos pegar, o André Luiz desencarnou, ele continuou a falar o idioma dele, porque ele ainda não sabia a linguagem do pensamento, que pensamento não é idioma, tá? Então, esses espíritos em processo de perturbação também. Ele não tem como conversar com eles através do pensamento, vai ter que saber o idioma deles.
Então é essa preocupação. E a gente disse, se todo mundo estudasse o Esperanto, ia até facilitar uma hora dessa. Nessa condição. Não é que espírito superior precise do Esperanto, não é isso. Nessa condição de um espírito inferior, e aqui na Terra tem algum superior? A gente vê que os superiores são aqueles que estão no mundo espiritual atendendo. Obviamente que tem alguns pouquíssimos, raríssimos espíritos superiores encarnados que é para ajudar os doidinhos a evoluir. Mas a grande massa não é. Então daí esse movimento do Esperanto, né? Esse idioma, né? Então ele perguntou, olha que pergunta, e a questão da linguagem? Vai trazer esse pessoal da Europa. A Europa tem vários idiomas. Como é que vocês vão se comunicar? Já que vai vir 50%, ou seja, é muita gente. Vamos ver a explicação do senhor Alfredo para essa questão. Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor com quem nos possamos entender de modo direto. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta de fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Olha só como uma leitura rápida passa batido. Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, não é bagunçado não. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo, da Europa, fornecem um enfermeiro instrutor. Às vezes, sim, tia, mas esse enfermeiro, além de ser enfermeiro, é enfermeiro o quê? Instrutor. Então, eu estou falando aí de nível de aniceto. Às vezes, mas tia, ele também não fala alemão, espanhol, italiano? Esse já fala a linguagem do pensamento, entendeu? Por isso é que ele disse assim, ó, Velho Mundo fornece um enfermeiro instrutor com quem nos possamos entender de modo direto. Então é o quê? Pensamento a pensamento. Entendeu? Uma leitura rápida. Você tinha dado conta disso? Tá vendo porque é importante estudar em grupo? E por que é importante o jaraqui estar aqui no meio? Porque a gente vai ticando. O povo dos outros estados ficam desesperados para conhecer o jaraqui. É um peixe muito bom. Pesquisa no Google, vê ele fritinho, assim, com um baião de 2, né, Zé Paulo? Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte... Agora, detalhe, gente, para pensar. Se vieram para cá entre 35 e 40 milhões, e para cada 50, um enfermeiro... Agora, você para pensar a quantidade de trabalhadores espirituais para atender? E era instrutor, enfermeiro instrutor. Trabalho que a gente dá, né? Agora a gente para assim, pensa, dá vontade assim de dizer, Jesus, queima, Senhor, queima, né? Diz assim, queima logo que não tem jeito, né? A gente, nós que somos os espíritos imperfeitos, a gente já diz assim, Jesus não tem mais jeito não, queima. E ele, com a sua bondade infinita nesse reflexo de Deus, ele diz, tem jeito, Conceição. Não desiste não. Não desiste. Tem jeito. Olha aí, a nossa querida Carlinha, a parte administrativa, gerente, financeira, já foi para o cálculo. Dá em torno de quantos? 70 mil enfermeiros instrutor. 35 mil para lá, 35 mil para cá. Não, só acho que 70 só. Ah, porque tu calculou só 70 mil só para cá, para América. Já se aproveita também para fazer aquela migração de ideias. De serviço e de material de assistência. Agora olha que interessante esse finalzinho. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta fazer o quê? De fornecimento de pessoal, de serviço, fornecer pessoas para fazer o trabalho, não é para estar ali fazendo diálogo fraterno, não é para estar conversando, porque é outro idioma mesmo, é para ali realmente trabalhar, porque tu imagina como está o corpo perispiritual desse povo.
Imagina o que é estourar uma bomba, pedaço para tudo que é lado. Você já parou para pensar uma desencarnação dessa? Você está entendendo? Porque era pronto-socorro mesmo. Era pronto-socorro mesmo, porque o corpo perispiritual... Chegava tudo o corpo perispiritual vai com as marcas, vai dilacerado. Fazer curativo. O susto. Passar um susto. Agora, o mais interessante é isso aqui, olha. Fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Ainda tem um material aí que era dado. Não me pergunte o que é, que eu não sei. Mas era doado um material também para esses curativos. Você sabe por que eu não tenho medo da desencarnação? Porque tem trabalho do outro lado, né? Tendo trabalho, a gente fica feliz. Porque eles também estavam preparados, porque eles sabiam que esse negócio não ia dar certo. Ter muita morte. Então eles já estavam preparados para receber. O Zé Paulo está falando aqui que o mundo espiritual estava preparado. A gente viu isso no nosso lar. Acho que foi no ano 39, né? Um pouquinho antes, 38, eles já estavam, olha... Alguma coisa vai... Não, até porque não pensa que nesses plenários, aqui no nosso congresso, que eles estão ali trabalhando sozinhos, que a espiritualidade diz, o que está acontecendo lá? Não, tem espíritos lá dentro, tanto para o bem quanto para o mal, encarnado e desencarnado, realizando o trabalho. Então, antes que a coisa aconteça, a espiritualidade já sabe. E aí agora entra aquilo, livre-arbítrio. Então não podemos interferir, mas podemos auxiliar, porque vão cair, vão se machucar, e a gente pode ajudar a fazer os curativos, não é verdade? Indagou Vicente. Não seria, porém, mais justo que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões do conflito? A pergunta é lógica, né? Por que trazer esse povo para cá? Não é melhor lá mesmo, ser atendido lá? Alfredo sorriu e explicou. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente, com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo das angústias. Mas quantos oferecem possibilidades de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali, sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Tanta lição. Vamos. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Ou seja, manter todo esse povo desencarnado, esses que estão desencarnando, lá na psicosfera, iria fazer o quê? Iria ser fatal para a coletividade encarnada. Por causa da psicosfera, gente, da vibração. Por um acaso, você nunca entrou num ambiente, você nunca passou mal? Num determinado ambiente? Principalmente quem tem uma sensibilidade? Determinariam focos pestilenciais. Pestilente aí, gente, de peste mesmo. De origem transcendente. Então não é uma Covid, não. Era algo que a gente não sabe nem explicar o que é. Ele diz de origem transcendente. Com resultados imprevisíveis. Não saberia nem dizer o resultado de tudo isso. A gente não tem ideia. Da psicosfera, do ambiente, entendeu? O resultado da mente de cada um. E número de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas destruidoras não consegue subtrair-se ao campo da angústia. Não consegue. Sai do mundo e continua o quê? Desesperado, angustiado, atormentado. A gente leu isso em um livro dos Espíritos. Mas quantos ofereçam possibilidades de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, porque tem cota, olha, nós temos 50 mil vagas, 100 mil vagas, são retirados dali sem perda de tempo. Surgiu vaga, manda 10, manda 15, manda 30.
para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais. Quando você fala de vitais, a gente fala do quê? De vida, das fontes vitais das regiões sacrificadas. Então, meus irmãos, depois de toda essa aula, desse estudo, a gente para pensar, meu Deus, ainda estamos em guerra? Estamos. Eu acabei de descobrir que o pensamento de desespero, o pensamento de dor, o pensamento de revolta, o pensamento de guerra, isso também torna uma guerra no mundo espiritual. E isso aprendemos. Mas eu também acabei de aprender que o pensamento do bem, que a oração pode ajudar e ajudar muito. Então, sabendo dessas informações, convidamos a todos nós à noite começarmos a orar verdadeiramente, sentado, não é deitado não. Porque deitado é um sinônimo de desleixo, de falta de cuidado. Ninguém cuida de um filho doente deitado. A gente se levanta e vai lá ver o que a criança tem. Por quê? Porque a gente ama e a gente está preocupado. Então é nesse movimento realmente sentado, pedindo a Deus, orando, emitindo luz, emitindo amor, e principalmente para esses que estão à frente, administrando essa guerra. Façamos a nossa parte. Foi bom, gente? Muitas lições? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Aos terríveis bombardeios na Inglaterra, e nós estamos vivendo isso, nós temos irmãos vivendo isso hoje, agora. Nesse exato momento que nós estamos aqui, tem pessoas sendo mortas em guerra. É por isso, sabe, que nós eu acho até um convite, na nossa oração à noite, vamos lembrar dos nossos irmãos que estão em guerra, porque nunca parou guerra no nosso planeta. Começa uma, termina outra, começamos a terminar outra, começamos a terminar outra. É uma na outra. Não é só a Rússia. A Palestina, por alguma vez, já saiu da guerra? Então vamos lembrar à noite, Afeganistão, de orarmos pelos países em guerra. Tem como chegar, porque o pensamento não é idioma. E os espíritos se comunicam pelo pensamento. No livro Memória de um Suicida, lá o Camilo coloca que o Esperanto seria o idioma, e ele usou o termo universal. E nós corrigimos, porque o idioma universal é o pensamento. Até porque não pensa que nesses plenários, aqui no nosso congresso, que eles estão ali trabalhando sozinhos, que a espiritualidade diz, o que está acontecendo lá? Não, tem espíritos lá dentro, tanto para o bem quanto para o mal, encarnado e desencarnado, realizando o trabalho. Então, antes que a coisa aconteça, a espiritualidade já sabe. E aí agora entra aquilo, livre-arbítrio. Então, não podemos interferir, mas podemos auxiliar. Auxiliar, que vão cair, vão se machucar, e a gente pode ajudar a fazer os curativos, não é verdade? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Aniceto, ora pra gente. Nosso Augusto vai orar pra gente. Amado Mestre Jesus, depois de todos esses ensinamentos, que possamos ter todos os cuidados necessários para que possamos, Mestre, nessa aprendizagem que vamos tendo nessas reuniões, que aqui nos colocamos ávidos para beber dessa água, possamos nós, Mestre amigo Jesus, ter a confiança, ter a vontade de exercitar todos esses ensinamentos, buscando, Mestre, no nosso dia a dia, cada vez mais nos ligarmos a Ti, seja através das nossas preces, dos nossos pensamentos, ideias e atos, pois assim, repetindo através dos Teus ensinamentos, os exemplos que Tu nos deste,
possamos cada vez mais, Mestre, estar ligado a Ti. E ligado a Ti, possamos nós também, através dos nossos pensamentos, arejar também a psicosfera, que, como sabemos, através dos estudos, devido aos nossos pensamentos, se torna pesada. Obrigado por esses ensinamentos, Mestre. Obrigado por todo o carinho, por todo o amor que Tu tens por cada um de nós. E fica conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja.